que se o Palácios desse uma sola na mãe do Piero Mazza, do árbitro da partida Flamengo e Estudiantes, ele daria o segundo amarelo pro Palácios? Será que se fosse uma sola na mãe dele, na mãe, se ele entrasse do jeito que ele entrou no Bruno Henrique, na mãe desse árbitro chileno que apitou o jogo contra o Flamengo, será que ele iria dar o segundo amarelo pro Palácios? Porque me desculpa, uma entrada daquela, o jogador já tem amarelo, ele não receber o segundo é roubo, é má intenção. Não tem explicação, não tem. Até o jogo ficou parado ali muito tempo, que o Bruno Henrique se machucou, o Palácios fingiu que se machucou para não ser expulso. Alguém do VAR poderia ter falado no ouvido dele: meu amigo, tem que dar um segundo amarelo. Você está enrolando aí, tira discretamente. Porque, na boa, fica nítido que tem árbitro que entra em campo para prejudicar os times brasileiros. Vai ver, eles não aguentam mais time brasileiro ganhando a Libertadores e eles entram em campo para isso. Porque uma entrada daquela, do jeito que foi, aos 72 minutos, Flamengo teria bastante jogo pela frente com um jogador a mais. Esse senhor nem tirar um cartão amarelo. Aí a minha pergunta vai: será que se fosse na mamãe dele, ele daria um segundo amarelo pro Palácios? Porque, na boa, não tem explicação. Um juiz profissional, uma entrada do jeito que foi, não ter um segundo amarelo. Era entrada que poderia ser até para vermelho. Ele vai com os dois pés no alto, tromba, entrada forte, e não teve nem um segundo amarelo. Se o Flamengo já foi operado pela arbitragem contra o Estudiantes no ano passado, não esqueçam que teve aquela expulsão bizarra do Plata no Maracanã, quando o Flamengo vencia por 2-0. Vai ver, tentaram terminar essa cirurgia e, de novo, não conseguiram. Nem assim o Estudiantes conseguiu vencer o Flamengo. É um empate que provavelmente vai garantir ao Flamengo a liderança do grupo, porque o Flamengo empata fora de casa contra o seu principal rival, né, nessa Libertadores. Um Flamengo que tinha 100% de aproveitamento contra o Medellín, né, também contra o Cusco, e agora empata com o Estudiantes. Flávio, o que você achou do jogo? Mais uma vez o Bruno Henrique, né? É impressionante o Bruno Henrique sendo decisivo de novo. A preocupação com a Arrascaeta e a não expulsão do Palácios, Flávio. Aquilo ali foi um absurdo. A entrada que ele dá no Bruno Henrique, todo mundo já dava como certa a expulsão. Já dava como certa a expulsão, se eu não me engano, foi do Palácios, né? Que já tinha o amarelo. E aí o árbitro resolveu fechar o olhinho, queria ver se fosse essa entrada na mãe dele, o que ele faria, Flávio Prado? Bom, primeiro achei o jogo muito fraco. Achei que o Flamengo deixou muito a bola com o Estudiantes, sendo o time melhor. E ele é a opção, é a maneira como o técnico gosta de trabalhar e tá tudo certo, é o problema dele. Mas o Flamengo deixou a bola com o Estudiantes no primeiro tempo, jogando nos contra-ataques, aí aparece muito bem o Bruno Henrique, e o Flamengo cria boas oportunidades, o próprio Bruno Henrique acabou fazendo o gol, né, numa jogada do Bruno Henrique, que o Luiz Araújo complementou. E aí cedeu o campo, continuou cedendo o campo para o Estudiantes, acabou tomando o gol de empate. E o jogo terminou empatado e mereceu terminar empatado. O jogo foi muito ruim, foi um jogo muito fraco. Esse, como sendo o melhor jogo do grupo, a gente imaginava alguma coisa melhor. Se bem que, se você for olhar friamente, esse empate serviu para os dois. O Estudiantes friamente sabe que dificilmente será o primeiro do grupo. E o Flamengo garantiu o primeiro lugar do grupo com esse empate. Tudo na teoria, claro, né? Pode acontecer zebras no futebol. Com relação bom, já falamos do jogo que eu achei fraco. O Bruno Henrique, de novo, foi um destaque, né? Ele
correu para todo lado do campo, ele se movimentou bastante. E o time do Estudiantes chegou um determinado momento que ele começou a bater. E o Flamengo também não fez muita coisa para merecer muito mais que isso. Esse lance que você citou poderia ser cabível de expulsão realmente, mas o árbitro malandramente foi levando o jogo na boa, deu 4 minutos só. Se ele fosse dar o tempo correto no segundo tempo, de bola rolando, ele dava uns 40 minutos de prorrogação. Não 4, porque não teve jogo no segundo tempo. Foi tudo enrolado, tudo amassado. Principalmente depois do empate, aí acabou de uma vez. Então, acho que foi um resultado normal no jogo que deveria ser melhor, por ser o melhor jogo do grupo, mas foi um jogo muito abaixo daquilo que se poderia esperar. O lance do Emerson Royal, para mim, eu daria até cartão amarelo para ele, que ele poderia seguir na jogada e ele abdica da jogada e se atira, né? Não haveria a menor necessidade de fazer isso. Depois, logo na sequência, ele dá uma entrada forte, poderia tomar cartão amarelo de novo, repetiu o que aquele rapaz no Blooming conseguiu no jogo contra o Bragantino, ser expulso numa jogada só 2 vezes. Mas, de modo geral, foi um jogo fraco e o empate foi... Acho que a palavra correta é, ninguém merecia vencer esse jogo. Então, o empate acabou ficando correto.